Pré-requisitos que devemos conhecer para um estudo eficiente da hidráulica básica. Capítulo 1. Conceito de fluido e suas propriedades. Massa específica. Massa específica é a massa por unidade de volume. Peso específico. Peso específico é o peso por unidade de volume. Peso específico relativo, que é igual a massa específica relativa. Peso específico relativo igual a massa específica relativa, que seria a relação entre o peso específico do fluido considerado e o peso específico padrão, ou a massa específica do fluido considerado e a massa específica padrão. Padrão, no caso de líquidos, seria a água a 4 graus Celsius. Nesse caso, a massa específica padrão seria igual a 1000 kg por metro cúbico. Já no caso dos gases, seria a massa específica do ar obtida nas condições normais de pressão e temperatura. Relação importante: o peso específico é igual à massa específica vezes a aceleração da gravidade. Viscosidade é a propriedade que o fluido tem de resistir ao escoamento. Ela será representada por μ e será a constante de proporcionalidade da lei de Newton da viscosidade. Newton observou que a tensão desse alinhamento é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade. Ora, mas trabalhar com a proporcionalidade dificulta. E para se transformar a proporcionalidade em igualdade, devemos introduzir a constante de proporcionalidade, que no caso é a nossa viscosidade dinâmica. A partir daí nós temos que a tensão desse alinhamento é igual à viscosidade dinâmica vezes o gradiente de velocidade, ou seja, a derivada da velocidade em relação à direção mais rápida, que a mesma varia. Simplificação prática é quando consideramos a espessura do fluido muito pequena. Nesse caso, a velocidade varia de forma linear. Sendo linear, vai nos garantir que o gradiente de velocidade é constante. A partir daí nós temos que a tensão desse alimento é igual a viscosidade vezes a velocidade constante dividido pela espessura do fluido lubrificante. Viscosidade cinemática, determinada, por exemplo, através do viscosímetro de Seibel. A viscosidade cinemática é igual a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. Equação de estado do gás perfeito. Pressão na escala absoluta dividido pela massa específica é igual a constante do gás, não é a constante universal, é a constante do gás, que seria a constante universal dividido pela massa molecular do gás considerado, vezes a temperatura em Kelvin. Fluido incompressível é aquele que vai apresentar a massa específica constante. Poderemos também considerar o peso específico constante, já que o peso específico seria a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Como a massa específica é constante, a aceleração da gravidade é considerada constante, temos que o gama também será considerado constante. Fluido ideal é aquele que vai ter a viscosidade igual a zero. Nesse caso, não temos dissipação de energia ao longo do escoamento. Bom, vamos agora partir para o capítulo 2, que seria a estática dos fluidos. Tudo que a gente abordar nesse capítulo, tudo que foi realmente abordado, vale desde que o fluido esteja em repouso, seja considerado incompressível ou constante, seja considerado contínuo, ou seja, por menor que seja a porção de fluido que eu considero, sempre vai ter matéria. E a partir daí, nós temos que a pressão é definida como sendo a relação entre uma componente normal, módulo da componente normal, pela área onde a mesma é aplicada. Escala efetiva ou relativa é aquela que vai adotar como zero da escala a pressão atmosférica. Nessa escala nós podemos ter pressões positivas, negativas e nulas. Importante observar que a menor pressão efetiva seria sempre menos a pressão atmosférica local. Pressão em um ponto fluido claro, considerado incompressível, contínuo em repouso, na escala efetiva. A pressão do ponto fluido é igual ao peso específico do fluido vezes a profundidade do ponto considerado. Carga de pressão. Carga de pressão seria a relação entre a pressão e o peso específico do fluido considerado. Essa carga de pressão geralmente pode ser determinada através de um piezômetro, que é um tubo de vidro graduado. Equação manométrica.
Ela será fundamental para o estudo de diversos aparelhos, por exemplo, medidores de velocidade, medidores de vazão e também para o estudo de perda de carga. A partir daí, nós instalamos um tubinho entre duas seções de escoamento. Importante observar que no tubo temos escoamento, porém, nessa tubinho, nesse manômetro diferencial em forma de U, tudo está em repouso. Então, no tubinho é que nós podemos aplicar o capítulo 2. A partir daí, nós sempre, entre os dois pontos, escolhemos um como origem e caminhamos desse ponto 1 para o ponto 2. Lembrando que quando descemos, nós vamos somar o produto de gama pela cota que descemos e ao subirmos, vamos subtrair o produto do gama pela cota que subimos. Nesse caso, teríamos que a pressão P1 mais gama vezes H menos gama M vezes H seria igual a P2. Adotamos o ponto 1 como origem. Escala absoluta é aquela que vai adotar como zero o vácuo absoluto. Nessa escala, nós só temos pressões positivas. Teoricamente, nós poderíamos ter a pressão igual a zero, que seria estar no vácuo absoluto. Pressão absoluta seria sempre a pressão efetiva mais a pressão atmosférica local, que também é denominada de pressão barométrica. Pressão manométrica. A pressão manométrica é igual à pressão na escala efetiva. Ela é determinada através de um manômetro metálico. Aqui nós temos um manômetro metálico, um tubo flexível. Aqui nós temos o ponteiro, aqui nós temos uma engrenagem, uma mola calibrada. A pressão entra, então eu tenho a pressão interna, e aqui eu tenho a pressão externa, que no caso, ou ela entra aqui pelos vãos, que nós temos aqui nesse tubo, ou temos um orifício na parte superior do manômetro. Lembrando que a pressão manométrica será sempre a pressão interna menos a pressão externa. Pressão estática, ela é sempre determinada com aparelhos instalados perpendicularmente ao escoamento. Ela pode ser lida através de um piezômetro, ela pode ser lida através de manômetros. Então aqui nós teríamos, olha, os piezômetros, tubo de vidro graduado, e aqui nós teríamos o manômetro em forma de U. Poderíamos também colocar um manômetro metálico, aí nós teríamos a pressão estática. Pressão dinâmica é aquela que é obtida na transformação da energia cinética em pressão. Por exemplo, colocando a nossa mão contra o jato d'água. O jato d'água na nossa mão tem velocidade zero. Então nós transformamos a energia cinética em pressão. Essa transformação seria a pressão dinâmica. Pressão de vapor. Ora, numa dada temperatura seria a pressão que eu consigo transformar o fluido de líquido para vapor. A partir daí nós estudamos o capítulo 3, iniciamos a parte cinemática dos fluidos. Capítulo 4 seria a parte da equação da energia. Importante observar que nesses capítulos sempre consideramos o fluido escoando permanente, em regime permanente. O fluido é considerado incompressível e também o escoamento é considerado unidirecional. A partir daí nós temos o conceito de vazão. Vazão seria o volume por unidade de tempo ou a velocidade média de escoamento vezes a área da seção formada pelo fluido. Vazão em massa seria massa por unidade de tempo. Vazão em peso. Vazão em peso seria o peso por unidade de tempo. Relação importante. Vazão em peso seria igual à aceleração da gravidade vezes a vazão em massa, que seria igual à aceleração da gravidade vezes a massa específica vezes a vazão em volume, ou seja, seria o peso específico vezes a velocidade média vezes a área da seção formada pelo fluido. Equação da continuidade. Considerando o sistema com apenas uma entrada e uma saída, nós temos que a vazão em massa é constante, ou seja, a massa que entra em uma seção é igual à massa que sai em outra. Considerando a massa por unidade de tempo, nós vamos estar trabalhando com a vazão em massa. Se o fluido for considerado incompressível, ou seja, se o ρ for considerado constante, nós podemos afirmar que a vazão seria constante. Sistema com diversas entradas e diversas saídas. Aí nós vamos falar que a somatória das vazões em massa que entram é igual à somatória das vazões em massa que saem. Se a mistura for homogênea, além de eu considerar que a somatória das vazões em massa
que entra igual a somatória das vazões de massa que sai, nós também podemos e devemos trabalhar com a somatória das vazões de volume que entram igual a somatória das vazões de volume que sai. Isso desde que a mistura formada seja homogênea. Único fluido é incompressível, a mesma coisa. Vamos também poder considerar que a somatória das vazões de volume que entram é igual a somatória das vazões de volume que saem. Escoamento laminar. Escoamento laminar, nós não temos deslocamento transversal de massa. Aqui nós injetamos um corante e observamos um filete contínuo, ou seja, não temos o deslocamento transversal de massa. Nesse caso, o número de Reynolds, que é calculado pelo produto da massa específica vezes a velocidade média, vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade dinâmica, ou a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática, tem que ser menor ou igual a 2.000 para o escoamento laminar. No caso do escoamento turbulento, o deslocamento transversal de massa é tão grande que ela se misturou totalmente com o fluido. Daí nós estamos vendo essa coloração, né, mostrando que ela foi totalmente misturada. Temos um deslocamento caótico transversal de massa. Nesse caso, o Reynolds, que será novamente calculado pela massa específica, vezes a velocidade média, vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade dinâmica, ou a velocidade média, vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática, é maior ou igual a 4.000. Os escoamentos anteriores foram todos observados na experiência de Reynolds. Nós tínhamos um reservatório, uma agulha, injetávamos esse fluido colorido e observávamos nessa tubulação de vidro o tipo de escoamento. Aqui, nessa torneira, coletávamos um volume e cronometrávamos o tempo. Aqui nesse exemplo, nós estamos visualizando o escoamento laminar. A partir daí, abrimos mais a torneira e passamos o laminar para o transição e depois para o turbulento. Diâmetro hidráulico. O diâmetro hidráulico é uma maneira de generalizar as informações que foram obtidas para conduto de seção circular e forçada, ou seja, o fluido tem contato total com a parede interna. O diâmetro hidráulico, nessa situação, é igual ao próprio diâmetro interno, quando o escoamento é forçado e a seção transversal é circular. O diâmetro hidráulico é definido como sendo 4 vezes a área da seção formada pelo fluido dividido pelo perímetro molhado. É importante observar que esse perímetro molhado seria formado pelo contato do fluido com superfície sólida. A relação da área sobre o perímetro molhado é definido como sendo o raio hidráulico. Portanto, o diâmetro hidráulico seria igual a 4 vezes o raio hidráulico. Cálculo da velocidade média. Importante observar, até pelo princípio da aderência, que a velocidade tem uma variação. Ela é máxima no eixo e à medida que eu vou me aproximando das paredes, ela vai diminuindo, se tornando nula junto às paredes, pelo princípio de aderência. A velocidade média é sempre calculada como sendo 1 sobre área vezes a integral da origem até o extremo da função da velocidade vezes o dA. No caso do escoamento laminar em um conduto de seção circular, nós temos que a velocidade real seria igual à velocidade máxima vezes 1 menos R1 sobre R ao quadrado. Aplicando a fórmula da velocidade média, nós teríamos 1 sobre πr ao quadrado vezes integral de 0 a R1, V máximo vezes 1 menos R1 sobre R1 ao quadrado vezes 2πr dr. Resolvendo essa integral, nós vamos tirar que a velocidade média seria a máxima sobre 2. No caso do escoamento turbulento, também numa seção circular, nós temos que a velocidade real seria a velocidade máxima vezes 1 menos R1 sobre R1 elevado a 1 sétimo. Jogando essa função na definição da velocidade média, em desenvolvendo a integral, obtemos que a velocidade média seria 49 sobre 60 da velocidade máxima. Equação de Bernoulli, por exemplo, aplicada num tubo de Pitot. A equação de Bernoulli aplicada num tubo de Pitot, o tubo de Pitot sempre instalado contra o escoamento. Aqui na ponta nós teríamos a pressão total, que seria a pressão estática que existe aqui, mais a pressão dinâmica, já que na ponta a velocidade é zero. Aqui nós teríamos a
pressão estática igual à pressão estática aqui, e aqui a velocidade diferente de zero. Lembrando que o pitot sempre está lá contra o escoamento. Esse desnível é originado pela diferença da pressão total menos a pressão estática. Com a pressão estática constante, ele vai ser obtido pela pressão dinâmica. A partir daí, nós temos que a velocidade do pitot, que a velocidade real seria a raiz quadrada de 2gh. H é o desnível, né, do fluido manométrico, vezes o γm menos gama sobre gama. Na verdade, esse H vezes γm menos gama é a pressão dinâmica. Então, também poderíamos falar que isso seria 2G vezes a pressão dinâmica dividido pelo gama. Você pode ver a dedução dessas expressões, observar mais detalhadamente o pitot através desse meu vídeo no YouTube. Seria interessante assisti-lo. E aqui eu desenvolvo a experiência e coleto dados para a experiência do tubo de pitot. Máquina hidráulica. Olha, no nosso caso, as máquinas hidráulicas, nós vamos classificá-la entre bomba hidráulica e turbina hidráulica. No caso da bomba, ela dá carga para o fluido. Ela converte a energia mecânica em hidráulica. No caso da turbina, ela retira carga do fluido e converte energia hidráulica em energia mecânica. Equação da energia para uma instalação com uma entrada e uma saída com bomba. Nós teríamos que a carga inicial mais a carga manométrica da bomba seria igual à carga final mais a perda de carga do início ao fim. Se nós considerarmos a equação da energia aplicada entre a seção de entrada e saída da bomba, temos que lembrar que a perda de carga ela é considerada no rendimento da bomba. Então ela não entra na equação da energia. E a partir daí nós vamos escrever que a carga total na entrada, mais a carga manométrica da bomba é igual à carga total na saída. Lembrando que a perda de carga foi considerada no rendimento. No caso da turbina, nós teríamos carga inicial menos a carga da turbina, igual a carga final, mais a perda do início ao fim. Se considerarmos a entrada e a saída da turbina, também a perda está no rendimento da turbina, e nós podemos falar que a carga na seção de entrada menos a carga da turbina, carga manométrica da turbina, é igual à carga total na saída. Vamos falar do coeficiente de Coriolis. Ele é utilizado para corrigir o fato de trabalharmos na carga cinética com velocidade média. No caso do escoamento selaminar, o coeficiente de Coriolis, o alfa, é igual a 2. Portanto, a carga cinética passa a ser, no caso do escoamento laminar, calculado como sendo V² sobre G. No caso do escoamento turbulento, o coeficiente de Coriolis ele varia de 1,05 até 1,11. Mas importante salientar que o mais usado, principalmente na engenharia civil, seria o coeficiente de Coriolis aproximadamente igual a 1. Tipos de potência. No caso da bomba, nós teríamos o conjunto motor e bomba. Essa parte aqui seria o motor e aqui seria a bomba. Nós teríamos o motor como sendo o dispositivo que transforma potência elétrica em potência mecânica. Então, nossa potência elétrica é o Nm e a nossa potência mecânica é o Nb. Já o caso da bomba, ela vai transformar a potência mecânica em potência hidráulica. Nb é potência mecânica, N potência hidráulica. Rendimento do motor, rendimento da bomba e rendimento global. O rendimento seria sempre a potência que sai sobre a potência que entra. Então, o rendimento do motor seria a potência que sai, potência mecânica, dividido pela potência elétrica. Rendimento da bomba seria a potência que sai, no caso a potência hidráulica, sobre a potência mecânica, o Nb, que é o que entra. Rendimento global seria a potência que sai, N, sobre a potência Nm. N potência hidráulica, Nm potência elétrica. Turbina. A turbina está acoplada sempre a um gerador.
No caso da turbina, nós temos a turbina transforma potência hidráulica, entra o fluido, em potência mecânica. A partir daí, o gerador vai transformar a potência mecânica em potência elétrica. Temos o rendimento da turbina, o rendimento do gerador e o rendimento global. Lembrando que o rendimento é sempre a potência que sai sobre a potência que entra. No caso, o rendimento da turbina seria a potência mecânica NT dividido pela potência hidráulica. O rendimento do gerador seria a potência elétrica dividido pela potência mecânica, e o rendimento global seria a potência elétrica dividido pela potência hidráulica. Observar que o rendimento global também é o produto do rendimento da turbina pelo gerador. Vamos falar da determinação da vazão pelo tubo de Pitot. Essa determinação é feita da seguinte forma. Nós instalamos, por exemplo, o Pitot no eixo e determinamos a sua velocidade máxima. Adotamos um tipo de escoamento, por exemplo, o turbulento, que é o mais comum. A partir do escoamento adotado, determinamos a velocidade média. No nosso caso, sabemos que a velocidade média, no caso da seção C circular reforçada, seria 49 sobre 60 da máxima. Determinamos a média. Com a média, calculamos o Hamilton. Se ele realmente for turbulento, está tudo bem, eu pego a média, multiplico pela área e já tenho uma vazão. No caso do Venturi, nós vamos determinar uma vazão teórica, que no nosso caso seria a velocidade média na seção 2 vezes a área 2, ou seja, π d2 ao quadrado sobre 4 vezes velocidade teórica 2gh, ρ do mercúrio menos o ρ da água sobre o ρ da água, né? Porque aqui o g cancela, está em cima e está embaixo, 1 menos d2 sobre d1 a quarta. Lembrando que esse d2 seria o diâmetro da garganta e o d1 seria o diâmetro de aproximação. Tendo a vazão teórica e multiplicando a vazão teórica pelo coeficiente de vazão, nós obtemos a vazão real. Seria interessante assistir aos vídeos onde eu mostro detalhadamente a dedução das expressões, tanto para o Venturi quanto para a placa de orifício. Depois eu vou aplicar isso nos medidores, com algumas perguntas, e também apresento a experiência do Venturi para obtenção da sua curva de calibração e da sua curva característica. É isso aí, moçada. Se esse material lhe for importante, não esqueça de clicar no joinha e de se inscrever no canal Alemão McFull Resolve. Dessa maneira você vai estar me ajudando a dar continuidade a esse projeto. Outra coisa, a intenção desse vídeo é mostrar os conceitos que você tem que saber para poder acompanhar o nosso curso de hidráulica básica. Bons estudos!